Olá, gente. Vamos para a nossa aula 12, a última aula do nosso curso sobre nova previdência, e vamos retomar o assunto que ficou inacabado na aula 11, que é a acumulação de benefícios previdenciários. Agora vamos para a próxima regra, artigo 24, parágrafo 1º. Será admitida, nos termos do parágrafo 2º, a acumulação. Então aqui está dizendo que pode acumular pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, de um regime de previdência, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência, ou com pensões das atividades militares de que tratam o artigo 42 e 142. O 42 é Polícia Militar e o 142 Forças Armadas. Então vamos esquematizar, vamos imaginar um exemplo que fica bem mais fácil de a gente entender. Olha só, essa mulher aqui, ela casou em primeiro lugar com esse aqui, com esse marido 1. Ele era vinculado a um regime próprio de previdência. Opa aqui, ó, RPPS, regime próprio. Ele era servidor público titular de cargo efetivo e recebia, por exemplo, uma aposentadoria da União Federal ou do Estado. Não era regime geral. Ele morreu e gerou a pensão para ela do regime próprio. Ela casou de novo, marido 2, ó. Esse marido 2, ele estava vinculado ao regime geral, que é o regime do INSS, morreu e instituiu a pensão do regime geral. Ela vai poder acumular? Vai. Porque a vedação se refere ao recebimento de pensão do mesmo regime. Então, se o marido 1 fosse do regime geral e o marido 2 fosse do regime geral, aí ela não ia poder acumular as duas pensões. A gente viu no final da aula passada que ela ia ter que escolher a mais vantajosa. Mas como são regimes de previdência diferentes, aí ela vai poder acumular. Só que tem um porém, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A aposentadoria e pensão poderia? Vamos ver o que diz a emenda. Será admitida, nos termos do parágrafo 2º, a acumulação de, inciso 2º, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência, com aposentadoria, concedida no âmbito do regime geral ou de regime próprio de previdência, ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares, de que trata o artigo 42 e 142. Então, no caso passado, nós discutimos duas pensões de dois regimes diferentes. Aqui a gente vai falar de uma aposentadoria dela com uma pensão instituída por ele. Vamos ver. Olha aqui, ó. No caso aqui, ela era segurada do regime geral, ela contribuiu para o INSS e, em razão disso, ela acabou se aposentando pelo regime geral. E o marido dela estava vinculado, por exemplo, ao regime geral, veio a óbito e gerou uma pensão do regime geral. Vai poder acumular? Vai também. Vai poder acumular. Mas tem um porém, que a gente vai ver depois. Nas hipóteses de acumulações previstas no parágrafo 1º, que são essa daqui, ó, inciso 2º, e essa daqui, ó, inciso 1º, tá bom? Que nós já vimos. Voltando aqui, ó. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, que é pensão mais pensão de regimes diferentes, RGPS com RPPS, e aposentadoria e pensão, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Então, esse era o porém. Ela vai poder acumular? Vai. Mas vai ter um porém, que é a diminuição dos benefícios menores. Vamos ver como é que fica isso. Olha aí, então. Por essa regrinha, quando a pessoa tiver direito de receber pensão com pensão, aposentadoria com pensão, ela vai poder receber 100% do benefício mais vantajoso.
mas ela vai receber apenas um percentual dos benefícios ou do benefício menor. Vamos ver aqui quais são as faixas e depois a gente parte para o exemplo. As faixas são essas aqui, ó, gente. Então, até o salário mínimo, ó, até o salário mínimo, ó, que é o valor que exceder. Então, até um salário mínimo, a pessoa sempre recebe 100%. Sempre. Então, uma mulher recebe 100%, recebe uma aposentadoria e uma pensão, ambas de um salário mínimo. Ela vai continuar recebendo um salário mínimo de cada. Não vai mexer nela, porque os redutores, eles só incidem sobre os valores que excederem o salário mínimo. Então, até um salário mínimo, 100% a pessoa vai receber. Do que exceder um salário mínimo, e aqui a gente entra no inciso primeiro, ó. Ela vai e até 2 salários mínimos, a pessoa só vai receber 60% do valor. Vamos lá para o inciso segundo. Do que exceder 2 salários mínimos até 3 salários mínimos, ela só vai receber 40%. Inciso terceiro. Do que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4, ela vai receber 20%. Inciso quarto. Do que exceder 4 salários mínimos, ela só vai receber 10%. Não se aplicam os redutores quando uma das rendas é decorrente de remuneração. André, o que é isso? Simples. Imaginem que essa mulher aqui, ela está recebendo a pensão do marido e ela ainda recebe remuneração porque ela não se aposentou. Remuneração. Ela não está aposentada. Ela é servidora pública, não está aposentada. Nesse caso, não tem redutor. Ela vai receber a pensão cheia e vai receber a remuneração cheia. Porque essa regrinha aqui com esses redutores, elas se aplicam para quem? Para os casos em que a pessoa recebe pensão com pensão ou aposentadoria com pensão. Tá bom, gente? E aqui vamos para um exemplo, para você visualizar direitinho. Imaginem uma mulher que recebe uma aposentadoria de 5 mil e ela teria direito a uma pensão de 4.180. Esse aqui já seria o valor que ela receberia. Então, como ela está se habilitando sozinha, não sei nem se chegaria a isso, né? 60% do teto da Previdência. Não daria isso aqui, não. Daria menos. Então, mas de qualquer forma, o importante é que você entenda direitinho. Se fosse do regime geral, mas poderia ser do regime próprio. Aí daria certo. Então, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Porque isso aqui pode ser do regime próprio, essa pensão. Pronto. Então, 5 mil reais a aposentadoria dela e ela recebe uma pensão de 4 mil. Ela teria direito a uma pensão de 4.180. Vamos ver o que ela vai receber efetivamente da pensão. Ó, 100% do valor igual ou inferior ao salário mínimo. Então, o salário mínimo é R$ 1.045, então esses primeiros 1.045 dessa pensão, eles estão garantidos. Lembrando que os redutores eles vão se aplicar sobre o benefício menor. Esse benefício aqui ele fica integral, tá bom? Ó, a pensão é um benefício menor, no nosso exemplo, então os redutores vão em cima dela. Então, 100% do valor igual ou inferior ao salário mínimo. Então, desses 4.180, 1.045 estão intactos. Agora, do valor que supera o salário mínimo até 2, ela só vai receber quantos por cento? 60%. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Só vai receber 60% do que exceder um salário mínimo até 2. Vamos voltar aqui. Então, ela só vai receber R$ 836. Não, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Ela vai receber, deixa eu fazer aqui as contas para você rapidinho. Ela vai receber, vamos lá, o salário mínimo é R$ 1.045 vezes 0,6. Ela vai receber R$ 627. Tá bom?
60% do que exceder um salário mínimo até 2. Então ela vai receber R$ 627. Aí 40% do que exceder 2 salários mínimos até 3. Então vamos ver aqui. É 1.045 vezes 0,4, R$ 418. Agora sim a coisa entrou nos eixos. Então aqui está ok. 20% do que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4. Lembrando que aqui, no nosso exemplo, ela receberia 4.180, que casa com 4 salários mínimos. Então, 20% do salário mínimo vai para 209. Então, somando tudo aqui, vamos ver se somei com o valor errado ou com o valor certo. Vamos ver aqui, ó. 1.045 mais 836 mais 418 mais 209. Tá certo. Dos R$ 2.508. Realmente só estava errado isso aqui. Então, gente, apesar de ela, em tese, ter direito a uma pensão de R$ 4.180, o que efetivamente vai para o bolso dela vai ser isso aqui. R$ 2.508. Por conta dos redutores que se aplicam em razão da acumulação dos benefícios. Detalhe importante, se ela recebesse aqui uma remuneração, ou seja, se ela não estivesse aposentada, se ela ainda fosse servidora, aí a pensão viria integral, tá bom? Aí a pensão era cheia, R$ 4.180. Porque, mais uma vez, esses redutores aqui, ó, que são esses aqui, ó, que a gente viu aqui no exemplo, eles não se aplicam quando uma das rendas é decorrente de remuneração no serviço público, tá bom? Pronto. Então, no nosso exemplo, ficou como? Essa mulher ela vai receber 100% do benefício maior, que no nosso exemplo era a aposentadoria, e um percentual do benefício menor, que era a pensão por morte, observando aqueles redutores, ela vai receber, efetivamente, vai botar isso aqui no bolso, R$ 2.508. Então vejam como a pensão realmente ela foi bem machucada por essa emenda, porque a pensão, no caso do trabalhador que está na ativa, eu aposento primeiro ele por invalidez hipoteticamente para gerar a pensão. Olha aí, ó. Olha aí os redutores que a gente aplica na pensão. Então, já vai um redutor que muitas vezes pode ser de 60%, porque a pensão vai ser calculada em cima da aposentadoria por invalidez. Percebe? Então, ó, aqui já perdeu 40%. Aí, vamos calcular agora a pensão mesmo. Se for só uma mulher se habilitando, um dependente se habilitando, vai ser 60% de novo. A gente já fez esse cálculo em aulas passadas. Então, perde mais um monte. E se ela for acumular a pensão por morte com outro benefício, um benefício que seja mais vantajoso, mais um redutor, vai ter mais redutor. Gente, então a pensão, ó, o valor que seria aqui e o valor que vai ser aqui. Olha aí a quantidade de redução aqui, ó. Isso aqui na hipótese de acumulação. Então, realmente, a pensão por morte ela saiu bem machucada dessa emenda 103. As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente, na data de entrada em vigor desta emenda, poderão ser alteradas na forma do parágrafo 6º do artigo 40 e parágrafo 15 do artigo 201 da Constituição. Lei complementar, a gente já viu que isso é reserva de lei complementar, estabelecerá as vedações, regras e condições para acumulação de benefícios. Então, essas regrinhas que a gente viu aqui, elas podem ser futuramente modificadas, mas por que tipo de lei? Por lei complementar, tá bom? Já quase concluindo o nosso curso rápido sobre a reforma, sobre a nova Previdência, vamos falar do auxílio reclusão e do salário família, coisinha rápida. Artigo 27 da emenda 103, até que lei discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão e o acesso ao abono de que trata o parágrafo 3º do artigo 239, estes benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal
igual ou inferior a R$ 1.364,43, que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral. Detalhe, esse valor aqui ele já foi atualizado, esse valor aqui era de 2019, então nós já temos um novo limite de baixa renda para 2020, tá bom? Então, todo ano esse limite de baixa renda ele é atualizado, como a emenda é de 2019, indicou o limite de baixa renda de 2019. Essa é uma novidade importante. Até que lei discipline o valor do auxílio reclusão, de que trata o inciso 4º do artigo 201, o seu cálculo se dará na forma da pensão, não podendo exceder o salário mínimo. Então, o auxílio reclusão, gente, ele era calculado da mesma forma da pensão. Era o mesmo cálculo, pela regra antiga. E agora, né, desde da nova gestão, do novo presidente, o auxílio reclusão ele sempre foi, ele vem sendo diminuído em termos de proteção paulatinamente, e agora a emenda 103 sacramentou e previu que o auxílio reclusão não pode ser superior ao salário mínimo. Lembrando que o auxílio reclusão é um benefício que a família do preso de baixa renda, recebe durante o cumprimento da pena, tá bom? Então, o valor máximo do auxílio reclusão, um salário mínimo, como é um benefício que substitui renda, ele não pode ser inferior ao salário mínimo, também não pode ser superior ao salário mínimo, ou seja, ele só pode ser igual ao salário mínimo, tá bom? Até que lei discipline o valor do salário família, de que trata o inciso 4º, o seu valor será de R$ 46,54. Aqui esse valor já foi atualizado, porque é o valor de 2019, então, mais uma vez, todos os anos esses valores eles são atualizados. O ponto importante é que o salário família antigamente ele tinha duas faixas. Ele tinha dois valores por duas faixas. E agora eles tiraram uma das faixas e deixaram apenas uma faixa. Então, as pessoas que forem consideradas segurados de baixa renda, com remuneração em torno de R$ 1.400, elas têm direito de receber por filho menor de 14 anos um valor que deve girar em torno de R$ 50, tá bom? Então, valor único para o salário família, antes havia duas cotas. Gente, finalizamos o nosso curso de reforma da Previdência, um curso rápido. A gente abordou exclusivamente a reforma no âmbito do regime geral de Previdência. O de reforma no regime próprio seria um outro curso, porque as regras são bem diferentes e a gente misturar os dois não ficaria muito didático para você. Espero que você tenha aproveitado o nosso curso, foi rápido, mas eu espero que ele tenha sido útil para que você possa trabalhar de maneira mais acertada com Previdência Social. Previdência Social a legislação previdenciária de maneira geral vem passando por um intenso período de movimentação e de ajuste. Nós tivemos essa emenda 103 em 2019, mas não foi a única alteração na legislação. Nós tivemos a MP 871, que virou a Lei 13.846. Nós tivemos também mudança legal no final do ano, MP 905, Lei 13.876. Então, várias mudanças aconteceram no ano de 2019. Bom, então eu fico por aqui, coloco à disposição para que você tire eventuais dúvidas. O material vai junto para você, para a área do aluno. E é isso, gente. Obrigado, um forte abraço para você e fiquem com Deus.